Oi, eu sou Maísa e hoje eu trouxe a segunda parte das leituras que eu fiz no mês de julho. Antes de mais nada, recados rápidos. É a primeira vez no canal? Gosta de livros? Gosta de unboxings, clubes de leitura? Te faço um convite para se inscrever no canal, te peço a gentileza para curtir, compartilhar, fazer comentários, ativar o sininho de notificação, me seguir nas outras redes sociais e entrar lá no meu canal do Telegram, onde eu posto algumas promoções, lançamentos e aviso quando tem vídeo novo. Bom, na terça-feira eu trouxe a primeira parte, com 6 livros que eu tinha lido no mês de julho. E a ideia é sempre essa, falar um pouquinho do que se trata a história e das minhas impressões. Bom, então o primeiro livro, esse daqui tá muito fácil, é A Guerra dos Tronos, do George R. R. Martin, publicado pela editora Suma. E foi o meu primeiro contato com esse mundo. Eu nunca tinha assistido a série porque eu queria ler os livros primeiro. E felizmente surgiu a oportunidade lá pelo Clube de Leitura Fantasticai, meu clube de leitura coletiva do gênero de fantasia, junto com a Juliana, do Viajando Através da Estante. E assim, foi uma experiência que eu posterguei, porque a gente vai ficando um pouco com medo, são livros muito grandes, calhamaços, e é uma série que ainda não está finalizada, mas que faz um sucesso enorme. E, gente, foi impressionante. Aqui a gente vai ter um mundo meio com uma pegada assim medieval, e que tem uma série de guerras por conta de um trono. Na verdade, há um rei, esse rei tá buscando ali uma nova pessoa para ser o seu braço direito, e ele vai até a região do norte, e ele vai encontrar um grande amigo dele. E assim, a gente tava brincando outro dia, se o Ed tivesse dito não pro rei, o que teria acontecido dessa história toda? O fato é que ele vai pra capital, pra Porto Real, e a partir daí a gente tem uma história que acaba que se divide em 3 grandes focos. O primeiro deles é essa briga pelo trono. A gente vai ter ali tentativas de golpe, nós vamos ter pessoas querendo reivindicar esse trono, uma guerra por conta disso. Ao mesmo tempo, a gente também tem um mistério em relação a essa região do norte, porque bem ao norte desse lugar tem uma grande muralha, e essa grande muralha separaria os seres humanos de seres ancestrais, de seres que poderiam trazer um grande mal para os humanos se eles não forem contidos pela muralha. E a gente também tem o caminho da Daenerys, que a família dela já foi a grande detentora desse trono de ferro. Nesse momento ela tá num exílio e ela tá num casamento político porque ela quer retomar o trono de ferro. Bom, isso, claro, se você ainda, como eu, não tinha assistido nem lido os livros, porque é uma história que fez muito sucesso. Eu adorei. Eu sei que ele é muito descritivo, o autor realmente, assim, ele gasta muitas páginas com as descrições, mas são descrições tão vívidas que a gente tem a impressão de estar lá. Meio cansativo no início, mas depois que você entende a complexidade desse mundo, fica fácil de acompanhar esses ir e vir dos personagens. Gostei bastante, então foi uma das leituras do mês de julho. A gente vai continuar a leitura da série, então, em agosto. Nós já colocamos A Fúria dos Reis, se você tiver interesse, vem ler com a gente. Lembrando que o Fantasticai é um grupo aberto e você não tem que pagar nada por ele. Bom, outro clube de leitura presencial aqui em Belo Horizonte, nós temos uma reunião uma vez por mês e a discussão desse mês foi sobre lições sobre afogamentos, da Ava Reid, publicado pela Galera Record. Uma fantasia jovem, mas ele é um jovem assim mais para adulto, talvez pela idade dos personagens, eles estão ali na faculdade, mas ele toca em temas assim bem sensíveis. Aqui a protagonista é a F, ela tá fazendo a escola de arquitetura, porque nesse reino as mulheres não podem fazer a escola de literatura como ela gostaria, porque eles acreditam que as mulheres não têm aquele velho discurso, não tem competência, não tem maturidade intelectual, nem emotiva, enfim. E aí só resta ela entrar na escola de arquitetura, e mesmo assim ela é a única mulher da faculdade. Então ela sofre muito com isso, a gente tem uma situação de assédio que ela sofreu no passado. E ela queria fazer escola de literatura porque ela tem um autor que ela é muito encantado, principalmente por uma obra dele. Porque é uma obra que empodera muito a mulher. E para F, a companhia desse livro, ela foi essencial para ela sobreviver de certa maneira, ter um mínimo de resiliência. Bom, esse autor, ele faleceu,
Mas abre-se ali uma oportunidade porque o filho dele está querendo projetos de arquitetura para reformar a casa dele. E aí a F vai se candidatar, o projeto dela vai ganhar e ela vai ser convidada para ir lá na casa desse autor. Quando ela chega lá, é um lugar assim no sul desse reino, então a faculdade dela tá mais pro norte, então ela vai pro sul, vai viajar pro sul. Nessa região houve um evento climático que eles chamam de primeiro afogamento. Então houve chuvas muito intensas, muitas pessoas morreram afogadas, muitas pessoas foram levadas para o mar, e eles falam aí de algumas lendas de um segundo afogamento. Bom, ela chega lá, então é um lugar bastante úmido e tem um ar assim meio gótico, porque é uma mansão que está afastada de tudo, uma mansão decrépita, está caindo aos pedaços, e a F tá lá para poder tentar restaurar isso. E ela vai encontrar um aluno do curso de literatura. E esse rapaz vem de um outro reino, então há um certo preconceito do reino inteiro com relação a esse garoto, né? Por conta das origens dele. Mas ele tá ali, tá tentando fazer alguns estudos em relação a esse autor também, porque esse autor foi famosérrimo, uma obra que teve uma repercussão muito grande. E os dois, num primeiro momento, estão ali no impasse meio de competição, apesar de estarem lá com propósitos diferentes. Mas eles vão se aproximar porque são muitas coisas esquisitas que acontecem, tanto com a F, e ela tem um passado aí complexo, tanto que ela toma medicação para impedir a alucinação, porque ela acredita que ela tenha eventos de alucinação, tanto pelo que aconteceu com ela quando ela era bem jovem, quanto o que aconteceu com ela quando estava na faculdade. Parece que ela é uma garota muito bonita, então mulheres bonitas tendem a atrair às vezes algumas pessoas com outros interesses, então ela fala muito sobre esses problemas. E esse é um ponto importante, porque eu acho que o Preston, que é esse aluno de literatura, ele é extremamente atento para não invadir espaço pessoal da F, sabe? Ele tá o tempo inteiro distante, ele tenta não, de forma alguma, nem acidentalmente tocar na F, porque ele percebe que ela tem uma dificuldade em relação a isso. Então, foi um livro que eu gostei muito nesse sentido. Tem essa questão do consentimento, sabe? Bem forte. E o Preston, ele é uma gracinha nesse sentido. Enfim, os dois acabam se envolvendo ali em umas situações bem complexas, porque a história, esse livro, ele fala de uma garota humana que conseguiu enganar o Rei das Fadas. Então ela vai se casar com o Rei das Fadas e vai conseguir acabar com ele. E aí a gente tem essa mansão, essa história dessa mulher, a história da esposa do autor que ninguém nunca viu, a história em relação ao próprio livro, né, a autoria do livro. O Preston tá lá investigando isso, e a F bastante receosa porque ela tem um grande fascínio por esse autor, cuja história ajudou bastante que ela atravessasse aí momentos bem tempestuosos. Eu gostei. Não foi nenhum livro assim, ele foi, em alguns momentos, um pouco cansativo. A autora leva a gente por um caminho, então ela me enganou redondamente, porque a gente entra no livro de fantasia, com uma pegada meio Dark Academy, então não sei, a gente fica meio sem saber se a F tá alucinando de fato, se ela tá vendo o que ela diz que ela tá vendo, e a gente caminha pra desacreditar dela. Então achei interessante como que a autora levou a gente por esse caminho, e as coisas acontecem muito rapidamente no final. Eu gostei muito de como a autora trabalhou a questão desse livro, que teve uma importância muito grande. Gostei muito de como ela trabalhou a presença das mulheres, de uma certa maneira, e um pouquinho da F, como ela, ao final, ela consegue ela fica mais autocentrada, mais determinada com as coisas que ela quer. Não é uma mudança drástica, porque não daria para ser, mas de fato a gente tem um amadurecimento em relação à saúde mental da F, sabe? Mas não é não é um caminho fácil que ela seguiu. Eu me lembro de dizerem que esse livro era livro único, mas parece que a autora resolveu escrever uma continuação. Agora, uma ficção científica, finalizei a trilogia Xenogênese, da Octavia Butler, publicada pela Morro Branco. E assim, no final das contas, eu fiquei um pouco decepcionada, sabe? Eu gosto muito das histórias da Butler, apesar de que eu só li Kindred e a duologia de Parábola do Semeador. Mas essa trilogia, eu não sei, ela
ela é muito diferente, talvez. A gente está falando de alienígenas que estão aí, que capturaram seres humanos, houve uma grande hecatombe nuclear, os seres humanos que sobreviveram foram recolhidos para uma nave alienígena e centenas de anos depois eles vão voltar para a Terra. O interessante é que cada um dos 3 livros vai trazer o ponto de vista de um personagem. Então, no primeiro livro, a gente tem a Lilith, que é a primeira humana que vai ser despertada. No segundo livro, a gente tem um ponto de vista de um dos filhos da Lilith já na Terra. E aqui a gente tem o ponto de vista de um outro filho da Lilith também na Terra. E os dois, acima de tudo, os 2 filhos dela, com caminhos aí bem diferentes. Porque esses alienígenas, eles têm uma conformação familiar bastante diferente. O núcleo familiar deles é composto por uma fêmea, um macho e um ser que eles chamam de Ooloi. Esse ser Ooloi, ele tem a capacidade de trabalhar com engenharia genética. Então ele pega gene de tudo que tem, tudo quanto é ser vivo que seja interessante, ele guarda fragmentos de DNA, então uma organela que ele tem, que é protegida, e é ele que faz a reprodução. E essa reprodução, esses seres são chamados de Oankali, eles dependem de mais 2 seres para juntar ali um grupo de 5, porque eles gostam de fazer permutas. Então eles almejam chegar em um conjunto genético que seja o melhor possível. Então eles saem pelo espaço tentando encontrar seres que sejam compatíveis e que tenham genes interessantes, até toparem com os seres humanos. E eles gostam muito do gene do câncer, porque isso são células que vão, enfim, crescer muito rapidamente, e eles aproveitam dessa característica para fazer as suas alterações. E o segundo livro, então, a gente tem um filho da Lilith que acaba passando muito tempo com um grupo de seres humanos que são bastante rebeldes e que gostariam de estar, né, longe dessa influência desses alienígenas. E aqui a gente tem o terceiro, que é um dos filhos da Lilith, que ele acaba tendo uma dificuldade muito grande em relação ao que ele se torna ao amadurecer e todas as consequências em relação a isso. O que eu achei bacana aqui é que todos os seres humanos que não topam entrar nesse núcleo familiar com os Oankali, eles são esterilizados. Eles são livres para viver na Terra, mas são esterilizados. Mas a gente sabe que nada é definitivo quando a gente fala de ser humano. Então um grupo de seres humanos acaba conseguindo se reproduzir. Claro que é um problema, porque a gente está falando de grupos muito pequenos, então há uma endogamia, né? Então um cruzamento ali entre parentes muito próximos. E o que acontece quando a gente tem esse cruzamento entre parentes muito próximos? A gente tem eventualmente a expressão de genes que seriam recessivos, e alguns deles que levariam a doenças. Então é um grupo que tem uma quantidade de tumores assim muito grande. Mas eu digo que eu decepcionei porque no final das contas a gente tinha uma repetição dessa discussão que ela traz no primeiro livro, sabe? De determinismo genético, a gente tem muito racismo, a gente tem esses seres assim funcionando muito no papel de colonizador e, portanto, acreditando que eles sabem o que é melhor para os seres humanos. Mas isso é repetido em todos os 3 livros. Claro que cada um deles vai trazer outros ingredientes aí para esse enredo. Mas eu achei um pouco cansativo. A gente tem muita violência contra a mulher, sabe? Sim, muita violência. Em alguns momentos eu achei cansativo. Mas finalizei uma trilogia de ficção científica de uma autora renomada, consagrada, amada. Quero ler outras histórias dela. Eu sei que Amor Branco, inclusive, anunciou livro novo da Octavia Butler para esse ano ainda. Então fica aí, imado. Agora, uma coisa fofa de uma história tão triste. Vidas secas recontadas em estrofes bem rimadas. Aqui a gente tem o Fábio Sombra. Ele traz um olhar assim para essa história que é tão dolorosa, né, do nosso Nordeste brasileiro, da quantidade de famílias que acabam buscando melhores condições de vida, ou ainda buscam, e fazem aí travessias bem perigosas. Então acho que todo mundo conhece a Baleia, ou pelo menos já ouviu falar dela, essa cachorrinha. Todo mundo que leu tem um carinho por ela. E aqui ele vai fazer um reconto
de Vidas Secas, do Graciliano Ramos, mas ele traz quase que como histórias anteriores que poderiam ter acontecido com esses nossos personagens. E ele abre, né, dizendo: é a saga de um casal, Cia Vitória e Fabiano, com seus 2 filhos e um bicho que mais parecia humano, a cachorrinha baleia, em viagem dura e feia por um ambiente insano. Achei tão interessante porque ele vai ilustrando, né, da mesma forma que vai trazendo essa história toda, então, contada como cordel e com a xilografia. E ele vai falar um pouquinho do passado dele, então ele vai reimaginar algumas outras coisas aqui. Achei muito bacana e é super rápido de ler, né? Muito rápido. As xilografias são belíssimas. Então a gente tem aí a xilografia da baleia. Então, Fábio Sombra com Vidas Secas Recontadas. Gostei bastante. Fantasia, outra fantasia com uma pegada meio gótica, assim. Uma Janela Sombria, da Rachel Gillig, publicada pela Alt. É o primeiro livro de uma duologia, O Rei Pastor. Aqui nós temos também uma outra ambientação, assim, de castelos, uma coisa meio medieval. Nós temos uma névoa que circunda esse lugar. Essa névoa, ela é tóxica e as pessoas que ficam muito tempo nessa névoa podem acabar morrendo, ou elas podem ter uma febre, e depois que a febre passa, uma febre muito alta, eles acabam desenvolvendo habilidades mágicas diferentes entre eles. Bom, outra coisa que tem de diferente nesse lugar é que houve um embate entre o Rei Pastor e a alma do bosque, a alma da floresta, há muito tempo atrás. E esse embate acabou fazendo com que essa névoa surgisse, né? E essa névoa, a cada dia que passa, ela tá englobando mais e mais essa região. O Rei Pastor, o que ele pôde deixar para as pessoas se defenderem, foram 12 cartas chamadas de Cartas da Providência. E essas cartas, cada uma delas tem uma habilidade diferente que vai dar esse poder, né, para quem tiver usando a carta. Então são 12 cartas. Inclusive, quando a editora lançou a pré-venda, a gente recebia como brinde justamente essas 12 cartas. E a nossa protagonista é a Elspeth. Ela passou por essa febre. O pai dela, que era o líder ali dos corcéis, né, da polícia de elite desse reino, ele acabou abrigando, ele não entregou ela pro rei, porque geralmente essas crianças, elas são eliminadas, porque essa magia, ela pode ser degenerativa, da mesma forma que o uso das cartas. Então ele acabou escondendo ela do rei e mandou para uma família de parentes. E ela foi criada então pelos tios, junto com uma prima, e cresce ali escondida. Quando ela teve essa febre, na verdade, ela acabou encostando também numa carta, e ela acabou absorvendo a criatura, que era o pesadelo, para dentro da sua mente. Então ela convive com esse pesadelo dentro da mente, conversa com ele, mas ela deixa isso bastante escondido, porque, imagina, ela tem um monstro dentro da cabeça, mas é um monstro que tem tentado ajudá-la ali a sobreviver. Mas aí o segredo dela começa a deixar de ser um segredo, porque nós temos o novo chefe dessa guarda que vai acabar se aproximando dela. Ele vai descobrir que ela também tem alguma habilidade mágica, que no caso dela é de enxergar as cartas da providência. E eles estão, esse guarda, junto com um grupo de parentes, inclusive um dos filhos do rei, eles têm um grupo, estão atrás das cartas da providência, porque eles querem acabar com a maldição. E a habilidade dela de enxergar as cartas é muito importante para que eles possam buscar todas essas cartas, porque algumas delas são muito raras. E eles começam a trabalhar juntos, e para dar credibilidade a isso, né, eles dizem que os dois, então, que o Raven está fazendo a corte a Elspeth. Ela vai morar então na casa, na mansão dos pais do Raven, e aí eles começam a trabalhar juntos. Gente, é um livro que começou devagarzinho, assim, interessante, mas a gente sem entender bem como é que funcionavam essas cartas. O Raven, no primeiro momento, bem distante, assim, ele parece meio frio, mas aí a gente vai descobrindo os motivos disso. A Elspeth com o Pesadelo é um personagem interessante, né, porque ele é um monstro, mas ele ajuda bastante a Elspeth em alguns momentos. E é uma história que vai crescendo, sabe? Ela vai entendendo um pouco as coisas que estão acontecendo. Ela sempre foi muito protegida por uma questão de proteção, inclusive da própria família, porque ninguém poderia saber que eles estavam abrigando alguém que foi infectada.
mas ela começa a descobrir algumas coisas e aí a gente tem um final assim, nossa, o final é incrível. Ainda bem que o segundo livro já sai no ano que vem. E felizmente a Alt tem trazido assim com uma rapidez muito grande as sequências das suas séries e não tem deixado de finalizar nenhuma delas. Então tá aí Uma Janela Sombria, uma fantasia jovem. Toda Chance Tem Chá, da Rebecca Thorne, publicado pela Astral Cultural. Aqui é tipicamente uma cozy fantasy mesmo, inclusive ao final a própria autora agradece e ela fala que a inspiração para escrever a sua história veio justamente do livro Cafés e Lendas, que eu ainda não li, que foi publicado pela Intrínseca, e aqui ela escreve uma história de duas mulheres. Uma delas é uma maga, uma grande maga, mais poderosa da sua geração, e de uma guarda do palácio, que está protegendo a rainha, uma rainha extremamente tirana. As duas se conheceram, começaram a namorar de uma forma bastante escondida, mas sempre muito distantes uma da outra, porque cada uma delas tem o seu papel a desempenhar. E a Rhaena, que é a guarda da rainha, começa a ficar muito cansada, porque a rainha realmente é tirana. Ela manda a Rhaena matar as pessoas assim com uma facilidade muito grande. E depois de uma última tentativa de assassinato, em que os assassinos estavam contidos, mas a rainha mandou que ela matasse de qualquer maneira, ela fica tão cansada, tão enojada dessa quantidade de sangue, dessa quantidade de mortes, desse vazio dessa corte, que ela vai fugir. E ela sabe que é uma fuga em que ela vai ser... Bom, se ela for capturada, ela vai morrer. E ela vai atrás da namorada, que é Chiante. E porque a Chiante, há muitos anos atrás, há muito tempo atrás, propôs que elas fugissem. E ela fala assim, não, agora eu quero realmente fugir. Então elas vão para uma cidadezinha bem distante do reino. E ali elas têm a oportunidade de investir numa coisa que elas sempre quiseram muito, que é uma casa de chás e livros, que é chamada de Folha Nova. Que a Chiante, gente, ela é uma piadista. Aliás, eu não sei onde termina também as piadas, assim, sensacionais da Chiante, começa a mão do tradutor. Quem que fez a tradução desse livro? Fernanda Lizardo. Eu acho que a tradução foi muito feliz, porque a Chiante, ela vem com umas piadas tão sem graças, mas a gente tem a inserção ali de algumas gírias tão nossas, que ficou engraçadíssimo. Ela é aquela tiazona que faz aquelas piadas que ninguém ri, mas eu adoro. Eu, por exemplo, rio demais. Aqueles trocadilhos mais sem noção. A Chiante é divertidíssima. E a Rhaena, por conta desse papel dela enquanto guarda, né? Primeiro que ela tem, apesar de ser uma mulher muito bonita, ela não tem um bom entendimento dela mesma, né? Então ela acha, por exemplo, que ela tá numa relação que não tem um equilíbrio de poder. A gente tem uma maga que é a melhor de todos os tempos, e ela que é uma guarda fugida do palácio, né? Então ela tem muitos problemas em relação ao amor próprio, ao papel dela nessa relação. E a Chiante, ela é completamente protetora, ela tem surtos quando a Rhaena tem qualquer tipo de perigo ou de possibilidade de perigo. Então as duas, convivendo agora, vão tentar chegar nesse equilíbrio. Então é um relacionamento que amadurece, que é bem bacana, sabe? Eu achei... No início a gente acha assim que tá lento, né? Aquela coisa das duas fugindo, encontrando um lugar, fazendo ali, criando o seu ambiente, que é essa grande casa de chá e livros, entendendo como é que eles podem trabalhar naquela cidade, meio escondidas. Ainda por cima a gente tem a presença de dragões, de grifos. É muito gostosinho de ler. E ao final, a autora deixa um grande gancho aí. Eu sei que já tem o livro 2, eu acho que ele já tá lançado. Bom, claro que não é nada de... Aqui já tem o número 1, então era de se imaginar que era o primeiro livro de uma série. E o segundo livro, acho que ele já está publicado, tá para ser publicado. Então a gente tem uma grande aventura. A autora, na verdade, ela acaba deixando um capítulo aqui extra, em que ela já dá o tom de uma próxima aventura dessas duas. Gente, uma graça, gostosinho demais de ler. É uma cozy fantasy, então se você tá procurando uma leitura tranquila, fluida, eu li muito rápido esse livro. É uma edição que tá gostosinha de ler, sabe? Ela abre bem, super bem. Nós temos aqui menos de 300 páginas e tem esse ar assim todo dessa lareira com livros e com plantas e com chás.
e essas duas protagonistas que são umas queridas. Então, essa foi a última leitura que eu fiz no mês de julho. Bom, passou rápido, né? Acho que eu falei rápido, não sei se eu falei muito, se eu falei pouco, mas foram histórias que eu gostei muito. Acho que eu dei 4 estrelas para Toda Chance Tem Chá. Eu devo ter dado 4,5 estrelas para Uma Janela Sombria, 4 estrelas para Vidas Secas e Contadas. Eu dei 3,5 para Imago, porque eu achei que ele não fechou tão bem. Eu dei 3,5 para Lições sobre Afogamentos e dei 5 estrelas para Guerra dos Tronos, não tinha como fazer diferente. Mas adorei as leituras, me diverti, são leituras bem diferentes, né? A gente tem fantasia épica, fantasia jovem, cozy fantasy, ficção científica. Só tá faltando literatura nacional, uma literatura nacional. Ficou faltando romance para essa parte final. Mas foram essas as histórias. E aí, bora conversar. O que você achou das minhas escolhas, das minhas leituras, das minhas impressões? Quais foram os livros que você escolheu para ler no mês de julho? Vamos trocar figurinha aí. Lembrando que eu vou deixar o link de compra para todos esses livros aqui na caixa de descrição. Usando o meu link você me ajuda bastante. Tá vindo pré-venda de Brandon Sanderson, fiquem de olho. A Trama já soltou uma brincadeira hoje no Instagram. Então tem o meu link de compra também. Fiquem de olho lá, porque geralmente esse link de compra ele não dá desconto em pré-vendas. Mas quem sabe a gente tenha coisas interessantes vindo aí. Então vou deixar o meu link de compras lá na loja da Editora Trama com o meu cupom de desconto e também tem um cupom lá da Livraria Leitura. Espero que vocês tenham gostado, agradeço imensamente a companhia. Então em breve, na semana que vem, a gente tem vídeo novo vindo aí. Muito obrigada, te desejo ótimas leituras e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!